Renovando a mente com Provérbios. Dia 17, Provérbios 17. Versículo 1. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Tem uma outra versão que diz que melhor é um bocado seco com tranquilidade do que o boi gordo e a casa cheia de contenda. Esse versículo nos ensina que nós devemos valorizar a tranquilidade. Você deve lutar para que na sua casa, com seu marido, com a sua esposa e com os seus filhos, você tenha paz, porque a paz tem um valor imenso. Quando não há paz, você não consegue trabalhar de maneira tranquila, você não consegue ter um relacionamento com Deus, você não consegue prosperar porque você vive em conflito com as pessoas e você acaba caindo no bocado seco. Onde não existe paz, não há espaço de prosperidade. Paulo falou sobre a paz. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, ele fala que e a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E quando Paulo falou a respeito dessa paz? Logo depois do versículo 6 de Filipenses 4, que diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam as vossas petições conhecidas diante do vosso Pai, por meio das orações e súplicas com ação de graças. Porque quando você deixa as suas orações e as suas petições diante de Deus, já agradecendo a Deus, você consegue ter a paz que excede todo entendimento. Veja que Paulo fala a respeito da paz que excede todo entendimento. É uma paz que as pessoas olham para você no meio de tribulações e dificuldades e elas não entendem como que você consegue manter a paz. Mas essa paz é uma paz que nós conseguimos quando, ao invés de tomarmos as preocupações sobre nós, nós lançamos a preocupação em oração a Deus. Mais um texto está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus disse para irmos até Ele, quando estivermos cansados e quando estivermos sobrecarregados e quando começarmos a ficar oprimidos, porque Ele nos trará alívio. E se você ler Mateus, o mesmo capítulo 11, nos versículos 29 e 30, Jesus faz um convite. Tomai do meu jugo. Jesus faz uma proposta para você substituir, trocar o teu jugo com o dele. Porque ele diz no versículo 30 que o fardo dele é suave e é leve. Quando você joga a sua preocupação a Deus e você aguarda nele com confiança, você consegue ter a paz. De maneira nenhuma, o versículo 1 é um ensinamento de que você deve ficar no bocado seco. Mas o texto está nos dizendo que a falta de paz é algo tão terrível que faz as pessoas sofrerem demais, que até um bocado seco é melhor do que você ficar sem paz. Mas existem pessoas que dizem: eu prefiro ficar na casa onde existe um bocado seco, porque daí eu fico tranquilo e eu não preciso ficar o tempo todo buscando riquezas, porque as pessoas da minha casa só estão preocupadas com isso, então é melhor ficar na pobreza. Não é esse o sentido do versículo 1.
Ele fala que melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda, querendo dizer que a paz tem um valor muito grande. Versículo 2: O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O texto está dizendo que, se você for prudente no seu trabalho, no seu ofício, você pode chegar a receber coisas extraordinárias. Você pode ser até incluído na sucessão de uma herança quando você é muito prudente e mostra que tem um trabalho de excelência. Existem muitas histórias de pessoas que deixaram uma herança e empresas para serem administradas por um homem que era empregado e que era muito fiel no ofício e estava mais habilitado do que os próprios filhos para levarem adiante os negócios. O que o versículo 2 está dizendo é que você pode receber bênçãos que você não espera receber quando você é prudente no seu ofício. Verso 3: O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O texto está dizendo que Deus permite que nós sejamos provados e que cada um de nós passe pelo teste necessário para que possamos ser purificados. Prata é purificada pelo crisol. Ouro é purificado pelo fogo do forno. E os cristãos são provados em uma fornalha ardente. Pedro fala sobre isso. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, nós lemos: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Verso 13: Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então o versículo fala que nós não devemos achar estranho quando somos provados, porque a provação vem para nos tentar, para nos fortalecer. É por isso que Provérbios 17, no verso 3, diz que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Se seguimos a Deus, seremos provados, para que sejamos purificados, para que possamos caminhar com Ele. Verso 4: O malfazejo atenta para o lábio iníquo, e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Aquele que gosta de fazer o mal vai seguir aqueles que são iníquos, e aquele que é mentiroso gosta de ouvir a língua maligna. Fuja dessas pessoas. Se você percebe que uma pessoa é ímpia e percebe que uma pessoa é mentirosa e maligna, essas pessoas gostam de fazer isso. E elas também vão gostar de fazer o mal, de mentir e de fazer o mal em relação a você. Portanto, fuja dessas pessoas, para que você não seja vítima delas. Verso 5: O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. O que escarnece é aquele que zomba do pobre. Nunca zombe de uma pessoa por uma condição econômica que ela tenha nesse momento. Você não sabe o que vai acontecer com o seu futuro. E se essa pessoa está pobre, você não sabe qual é a história da vida dela, você não sabe quem foi que viveu com essa pessoa e o que aconteceu para que essa pessoa ficasse nessa situação. Deus criou todas as pessoas, todos foram feitos à imagem e semelhança dele, e você deve respeitar todas as pessoas indistintamente. E embora o texto fale apenas do pobre, você deve pensar que você não deve escarnecer de ninguém, nem por causa de raça, altura, cor, beleza,
riqueza ou qualquer outro critério que você queira aplicar. Porque quando você escarnece de alguém, você está zombando do próprio Deus e dizendo que Deus errou e que Deus falhou e que Deus não sabia o que estava fazendo quando criou aquela pessoa. E Deus nunca falha. A semana passada vi uma jovem de 27 anos ministrando a palavra e ela tem 1,3 m de altura. Tem apenas um toco de perna e os pés e não tem braços. E ela estava pregando e dizendo que quando ela nasceu, não perceberam que ela havia tido problema durante a gestação. Mas os pais dela, sendo cristãos, resolveram educá-la no conhecimento da palavra. E ela se formou e está ministrando a palavra de Deus. E hoje está com 27 anos e os médicos disseram que ela morreria depois que nascesse dentro de 5 minutos. E ela está viva, pregando a palavra com 27 anos. Está sem os braços e tem apenas um pedaço de perna e com os seus pés ela escreve, digita, usa o celular e consegue fazer muitas coisas. Tudo para a glória de Deus. Então imagine se alguém escarnecesse de alguém porque não tem braços, ou porque é surdo, ou porque é cego, ou porque é de uma certa raça, ou é porque tem certa altura. Nunca escarneça de ninguém, porque se você insulta alguém, você está dizendo que Deus errou. Você está dizendo que Deus falhou. E Deus, ele tem um propósito para cada circunstância. Mesmo que você seja pai ou mãe de alguém que tem síndrome de Down ou qualquer outro tipo de doença, saiba que Deus tem o seu propósito no meio de tudo isso. E o que se alegra da calamidade, quem se alegra da desgraça, não ficará impune. Não se alegre com a desgraça do próximo. Não se alegre, porque o Senhor está vendo e certamente lhe castigará. Verso 6: Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. O texto está falando que os netos são a coroa dos velhos. Por quê? No Salmo 127 está escrito que os filhos são herança do Senhor. Então o texto está dizendo que quando você tem filhos dos seus filhos, você recebeu uma coroa, porque isso prova que você foi capaz de cuidar da sua vida, de educar os seus filhos e de ver os seus filhos frutificando, de ver os seus filhos sendo aptos e capazes de cuidarem dos seus netos. Quando você tem netos, você recebe uma coroa porque isso é um sinal de que você fez a coisa certa e que você conseguiu cumprir o seu propósito nessa vida. E a glória dos filhos são seus pais. Ou seja, a alegria dos filhos é poderem dizer que os seus pais estiveram presentes e os ajudaram. Esse versículo não deve deixar você que não tem filhos, que não tem netos, e você que não tem os seus pais com tristeza. Salomão está falando a respeito de várias coisas da vida. E aqui ele está falando a respeito da família. Nós sabemos que nem todos têm filhos, nem todos têm netos. E nem todos os filhos podem dizer que foram filhos de pais abençoadores. Muitas vezes você pode ter nascido em um lar que não foi muito favorável a você. Muitas vezes você seguiu por um caminho em que você acabou não tendo filhos. Isso não importa. Se você não tem filhos, agradeça a Deus. Deus sabe qual a razão pela qual você não os teve. Se os seus pais não foram dos melhores, agradeça a Deus
porque você conseguiu chegar até aqui, conhecendo a palavra dele. Deus preparou um caminho pelo qual você conseguiu chegar até ele. Muitas vezes Deus prepara os pais da fé, prepara as mães da fé para alcançar aqueles que não podem contar com pais abençoadores. Mas uma coisa é certa: você deve buscar sempre seguir ao Senhor, independente da sua situação familiar atual. Busque a Deus. Deus sempre trará, no meio de todo o conhecimento dele, um alento, uma tranquilidade e a alegria que vem dele. Verso 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Então o tolo não combina com falas de sabedoria. E o príncipe aqui, Deus está falando dos filhos dele. Naqueles que são filhos de Deus, que é o Rei dos Reis, são príncipes e princesas. Não convém que os servos do Senhor falem a mentira. Isso não tem sentido, não tem lógica que você fale palavras mentirosas. As pessoas vão olhar a você e vão dizer: como que essa pessoa diz que é cristão, que é cristã, e é uma pessoa que vive na mentira? Não combina. Abandone a mentira, fale a verdade. Isso vai ser excelente para a sua reputação e vai abençoar a sua vida de maneira poderosa. As pessoas gostam de negociar com pessoas verdadeiras. Saber que podem contar com você e que quando você abre a boca e diz uma palavra você cumpre é algo que tem um valor imenso. Verso 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O versículo 8 nos fala que um presente pode resolver muitos problemas. Você pode resolver um problema com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, e também um problema dentro da empresa em que você trabalha quando houve um mal-entendido por meio de um presente. Um presente enche os olhos daquele que recebe o presente. E aquele que recebe o presente se sentirá grato, sentirá o valor que você deu a essa pessoa que recebeu o presente, e esse presente sempre vai servir de proveito para o aprofundamento e melhorar o relacionamento com essa pessoa. Versículo 9. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. O texto está falando que aquele que perdoa quando alguém erra com ela, transgressão é o mesmo que pecar, é o mesmo que falhar, é o mesmo que errar. Quando alguém falha com a pessoa e ela encobre a falha, ela está buscando a amizade. Mas aquele que vive o tempo todo lembrando: você fez isso para mim, separa até os maiores amigos. Isso é uma coisa que acontece em muitos casais. Aqui está falando a respeito da amizade. Provérbios 17 tem vários versículos que falam sobre a importância de termos bons amigos e de alimentarmos as nossas amizades. Vamos ler adiante mais versículos que falam sobre isso. Mas podemos aplicar isso para o relacionamento conjugal, para o relacionamento profissional, para a comunhão dentro da congregação, que muitas vezes nós acusamos e lembramos sempre de um mal que alguém nos fez. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pare de renovar aquilo que a pessoa já lhe pediu perdão. Avance e seja uma pessoa preparada com o coração para nunca se sentir ofendido. Muito melhor do que ter de perdoar é você ter um coração imune a ofensas. Não espere que as pessoas vão sempre fazer aquilo que agrada a você. Se você compreende que as pessoas nasceram e que elas pecam,
você consegue perdoar mais rapidamente. Ou melhor, você nem precisa perdoar. A pessoa falou alguma coisa errada em relação a você, você já sabe. Deixa para lá porque ela é uma pessoa. Pessoas falham, pessoas erram. Não é fácil ter esse nível de não se ofender por nada, mas é necessário ter isso em mente. Eu preciso entender que o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, que os meus irmãos, que aqueles que trabalham comigo, que aqueles que congregam comigo, em algum momento vão falhar. Eu preciso até mesmo entender que o meu pastor e as pessoas que fazem parte dos grupos de louvor vão errar. Tem muitas pessoas que se afastaram da igreja porque disseram: aquela pessoa dentro da igreja fez um mal para mim. Isso é natural, isso é normal. Mesmo que uma pessoa professe o nome de Jesus, a pessoa vai falhar, a pessoa vai errar, porque nós somos falhos. Então, se a desculpa que você tem para não estar na congregação é alguma coisa que te disseram, é um olhar torto que te deram, então você está muito equivocado, você está muito equivocada com relação à sua fé em Jesus. A nossa fé não está no pastor e em ninguém. A nossa fé está em Cristo e ele não falhou. Então, se você não consegue ficar em uma certa congregação, procure um outro lugar, mas participe da comunhão porque o Senhor quer que você esteja na comunhão. Verso 10. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Não adianta você bater no tolo. Ele é tolo e ele sempre vai se inclinar a fazer as coisas erradas. Não adianta você querer mudar uma pessoa. Esse versículo 10, ele pode ser aplicado para pessoas que estão namorando e que estão em noivado. Conheço pessoas que, durante a fase do namoro e do noivado, descobriram uma falha de caráter na pessoa que estavam namorando e de quem eram noivos. E eles disseram assim: eu vou mudar essa pessoa. E elas levaram o casamento adiante e depois tiveram de se divorciar porque não conseguiram mudar a pessoa. Porque você não muda uma pessoa. Se uma pessoa tem uma falha e você já conversou com ela e ela vai insistir naquela falha, tenha certeza de que você não mudará ela. Por mais que você agrida, fale, bata, não importa. 100 açoites no tolo não mudam a pessoa. Agora, se você anda com uma pessoa prudente, você vai falar uma vez e aquela repreensão vai mover a pessoa a mudar e a ser melhor. Preste atenção, esse versículo 10 está aqui para nos dizer: você não muda ninguém. Os prudentes, você fala uma vez e ele vai ficar tocado pela repreensão. O tolo, você pode falar 100 vezes, pode falar 1000, pode falar quantas vezes quiser. A pessoa não vai mudar. Aqui no versículo 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. O rebelde busca fazer as coisas erradas, e ele vai receber uma consequência, um mensageiro cruel, vindo da parte do próprio Deus, que para que ele colha aquilo que ele plantou. Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então aquele que semeia no bem vai colher o bem, e o rebelde que semeia no mal, porque ele busca o mal, vai receber o mensageiro cruel. Versículo 12. Encontre-se com o homem a ursa a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Versículo 12 fala que uma pessoa louca na sua tolice faz tantas coisas ruins que é melhor você se encontrar com uma ursa que roubaram os filhos dela do que você viver com uma pessoa tola. Está dizendo do risco que existe em você se envolver com uma pessoa tola. Você vai ser destruído, destruída se você se relaciona, se você deixa que uma pessoa tola esteja no seu círculo de amigos. 13.
Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Bem, o versículo já diz tudo. Se você pagar o mal para alguém que fez um bem a você, você vai receber um castigo. O mal vai perseguir a sua vida. 14. Como soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Quando você chega num lugar e você vê que alguém é tolo para começar uma contenda, saia de perto porque antes que você seja envolvido naquela contenda. Não tome partido de ninguém, porque quem resolve as coisas por conflitos é uma pessoa que é tola. Você nunca sabe o que pode acontecer com uma contenda. Podem ocorrer vias de fato, podem ocorrer agressões físicas, lesões corporais, pode ocorrer até morte. Saia disso. E se você não tem domínio próprio, comece a pensar em ter domínio próprio. Você não sabe o que a outra pessoa tem quando está dirigindo o carro dela, quando está dirigindo a moto dela. Se você tem alguma raiva quando você dirige porque alguém fechou você no trânsito, comece a repensar isso. Você pode perder a sua vida. Muitas pessoas perderam a vida no trânsito porque não foram vigilantes. 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Deus ama a balança justa. Em Provérbios 11, versículo 1 está escrito que balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é a sua alegria, é o seu prazer. Deus quer que você seja justo no seu julgamento. O ímpio tem que ser condenado e o justo tem que ser honrado. Se você faz o inverso, o Senhor detesta tanto o que justifica o ímpio quanto aquele que condena injustamente alguém que é justo. 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Isso é uma pergunta. Se você é tolo e você tem muito dinheiro, você vai comprar carros, casas, mulheres, vai comprar todo tipo de negócio, mas não vai honrar a sabedoria, porque não entende o valor da sabedoria. Então o texto está dizendo que a sabedoria tem um valor que, para que você compre ela, você tem que entender o valor dela. Aquele que é tolo, por mais que ele tenha riquezas, ele não vai comprar a sabedoria. Versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Esse versículo, Provérbios 17:17, fala sobre a importância da amizade, que em todo tempo você deve amar ter amigos, porque muitas vezes os teus amigos vão ser mais chegados e próximos do que você no momento da angústia. Na angústia, muitos dos seus amigos vão se revelar como seus irmãos. Verso 18. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Não seja fiador de nenhuma pessoa que você não conhece direito. Seja fiador apenas dos seus familiares e de amigos muito próximos, e quando você assumir a fiança, seja uma pessoa que está disposta a pagar a conta daquele que você está dando fiança. Esteja preparado para que você pague essa conta sem problema nenhum. Se você sentir que se o afiançado não vai pagar e você vai ficar chateado ou chateada com essa pessoa, não faça a fiança. Diga não, diga eu não posso. Seja sábio, seja uma pessoa que tem entendimento. Se a pessoa está pedindo fiança para você, é porque ela precisa de você, é porque ela não tem dinheiro. E significa que você vai ter que honrar essa pessoa se ela não conseguir pagar, e você tem que estar preparado para isso. Se você assume a fiança sem estar preparado para isso, então você é um tolo. Porque existem pessoas que assumem a fiança, depois o afiançado não paga e elas falam: ah, pediu o meu nome para dar a fiança e depois não pagou.
Você tem que estar preparado para isso. Não dê a fiança. Diga, não posso. É melhor que você diga que não pode do que você depois se ofender. Provérbios no capítulo 6 fala que se você deu o seu nome para ser fiador de alguém, corra atrás dele e não dê sono para ele enquanto ele não der a carta de livramento, tirando você desse compromisso. Então seja sábio. Se você vai ser fiador de alguém, esteja pronto para doar o dinheiro para essa pessoa. Verso 19. O que ama a contenda ama a transgressão. O que alça sua porta busca a ruína. Então, quem ama a contenda, já falamos isso nos versículos anteriores, que você deve fugir das pessoas que estão envolvidas com contenda. Porque quem ama a contenda ama pecar, ama transgredir, ama falhar, ama fazer as coisas erradas. E o que alça sua porta busca a ruína. Porta é um símbolo do nosso coração na Bíblia. Tem muitos versículos, como por exemplo no Salmo 24, fala assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que passe o Rei da Glória. Então ele está dizendo assim: ergam as suas portas, significa levantem as suas cabeças, levantem-se para que passe o Rei da Glória. Então o texto, quando fala o que alça sua porta busca a ruína, é aquele que levanta as suas portas para ficar por cima dos outros, sem justificativa, ele busca a ruína. Verso 20: O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Quem tem o coração perverso não acha o bem porque faz coisas erradas. E nós colhemos o que plantamos. Se temos um coração perverso, fazemos coisas perversas e vamos colher o mal. Agora, e o que tem a língua dobre, ou seja, a língua mentirosa, a língua duvidosa, vai cair no mal. Versículo 21. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O versículo 21 está falando sobre o compromisso de disciplinar os nossos filhos. Precisamos corrigi-los para que eles não sejam tolos. Precisamos ler Provérbios com eles e explicar os textos, principalmente o capítulo 4 de Provérbios, que fala que nós devemos adquirir a sabedoria, e principalmente o capítulo 1, que fala, explica por que devemos ler Provérbios. Leia com os seus filhos Provérbios 1, explicando a importância de buscar a sabedoria, e leia Provérbios 4, mostrando para os seus filhos como é importante guardar o coração com sabedoria para ter as saídas da vida. Versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Tem uma outra versão que fala: o coração alegre serve de bom remédio, mas ao espírito abatido quem o levantará? Então o texto está dizendo que aquele que busca ter um coração alegre tem remédio para todas as situações. Até existem pessoas que, com câncer, preservam a alegria, procuram ouvir uma boa música, procuram ler a palavra, procuram olhar para o lado positivo, olhar para o fato de terem um médico, de terem ali o enfermeiro que está cuidando dele, que está cuidando dela, e essas pessoas muitas vezes se recuperam muito rapidamente, porque elas dão espaço para o remédio, a alegria é o remédio. Agora, aquele que se deixa abater acaba muitas vezes morrendo antes do tempo, porque o texto fala: o espírito abatido virá secar os ossos. De fato, o espírito abatido faz a pessoa até mesmo ir para a morte, secar os ossos, ir para a sepultura, quando seus ossos ali se a pessoa vai para uma sepultura. Cuide do seu coração. Cuide daquilo que você tem lido. Tem muitas pessoas que vivem assistindo noticiário o dia inteiro. E o pior, assistem aqueles noticiários que só falam de morte. Isso não foi feito para você assistir. Assista programas que edificam a sua fé. Foque os seus olhos naquilo que é bom e agradável. E sempre que estiver passando por uma situação difícil, comece a pensar qual o lado positivo disso. E comece a pensar e dizer: eu vou sair disso. E eu vou conseguir vencer em nome de Jesus. Verso 23.
O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Esse versículo, ele vai no contraponto em relação ao versículo anterior que nós lemos. Nós lemos aqui no versículo 8, que pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem, para onde quer que se volte servirá de proveito. Mas aqui nós lemos que no versículo 23, que o ímpio, quando ele dá o presente para subornar alguém. Preste atenção se o presente que você recebeu não tem essa intenção. Se você recebe um presente em que a pessoa é ímpia e ela tem a intenção de perverter você, então não receba o presente. Versículo 24: No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O rosto do sábio mostra que ele está sempre focado em fazer o que tem que ser feito. Os olhos do louco sempre estão imaginando coisas. Quando ele fala que os olhos do louco estão nas extremidades da terra, significa que o louco sempre está com seu pensamento na lua. Ele sempre está pensando na Antártida, na Antártica, né, no Polo Ártico. Isso significa o quê? As extremidades da Terra. Significa que o louco sempre tem o seu pensamento longe do propósito que ele deve seguir. Preste atenção naquilo que você está fazendo e tenha foco. Isso é sabedoria. Verso 25: O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Preste atenção em que tipo de filho você tem sido. E você que é pai, você que é mãe, cuide do seu filho e dê educação e disciplina a ele, como nós falamos aqui no versículo 21. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Ensine Provérbios, capítulo 1, e Provérbios, capítulo 4, aos seus filhos. Porque é você que é responsável pela educação dos seus filhos enquanto você pode. Eduque-os no caminho do Senhor para que eles não sejam insensatos. 26. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Mais um versículo que fala que você tem que ser correto e honrar aquele que faz a coisa certa e punir aquele que faz a coisa errada, porque não é bom que você puna o justo e nem que você fira os filhos de Deus, os que são príncipes, se eles estão fazendo a coisa certa. Verso 27. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Esse versículo 27 está dizendo que uma pessoa que tem conhecimento e uma pessoa que é sábia, ela antes de falar, ela retém o que vai dizer, porque ela pensa bem para falar aquilo que é bom. O homem de entendimento é de precioso espírito, ou seja, o homem que entende as coisas, ele tem um espírito elevado, o espírito dele anda com Deus. Ande com o seu espírito com Deus, e o Espírito Santo conduzirá aquilo que você deve dizer, e não só isso, mas também aquilo que você deve fazer. Porque quando você segue pela sua própria vontade, sem honrar a Deus e sem buscar o direcionamento do Espírito Santo, você faz coisas erradas e tropeça em coisas que são evidentes. Que quando você olha para trás, você põe a mão na cabeça e diz: por que eu não perguntei para Deus? Fale com Deus. Retenha suas palavras antes de dizer alguma coisa. Não diga qualquer bobagem. Pense, reflita antes de falar. As suas palavras têm muito poder. E uma aplicação prática na sua vida pessoal. Retenha palavras que dizem: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como. Diga: eu posso tudo em Cristo. Eu consigo, eu consigo. 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Então, até o tolo, quando fica com a boca fechada, é considerado sábio. Isso aqui é um ensinamento. Se você não sabe o que dizer, fique quieto. É mais sábio ficar em silêncio do que dizer uma palavra tola, do que falar alguma bobagem.